para você sair dessa vida. Sair dessa vida de pobreza. Ah, isso aí. Muito bem, olha só. Vamos entrar agora no processo chamado de descoberta do conhecimento, chamado de KDD, tá? Então, no processo de mineração, o KDD, ele é de uma forma mais ampla, tá? Então, como que eu abri aqui o nosso quadro aqui, só para explicar para você, tá? Então, olha só. Tá aqui nosso glorioso banco de dados, Data Warehouse, Data Mart, Data Mini, enfim, qualquer banco. Isso aqui, depois, né, de segmentado, né? Então, por exemplo, vou mexer agora com um banco de dados transacional. Então, depois que você segmentou no seu Data Warehouse, tá? Você precisa passar pelo processo de mineração. Mas antes entra o carinha chamado de KDD, tá? KDD. KDD significa, colocando aqui, tá travando produção, travou a produção, espera aí, agora foi. KDD significa descoberta de conhecimento, tá? Esse carinha, é ele que faz toda a preparação, limpeza e mineração dos dados, utilizando as várias técnicas de data mining, tá? Portanto, o KDD é algo lato sensu, tá? É uma coisa mais ampla. Isso quer dizer o seguinte, que se cair em concurso público, que o KDD ele faz parte da mineração, sim, e a mineração faz parte dele, sim, tá? Então, olha só. Aqui nós temos aqui um quadro. Deixa eu reduzir aqui minha tela. Nós temos um quadro que explica bem isso que eu quero dizer, tá? Vou colocar eu aqui mais no cantinho. Não pode ser aqui. Não deu. Professor, escolhe o ponto. Ó, aqui nós temos aqui, ó. Tá aqui a base de dados, né? Então, o processo de KDD, ele que vai fazer essa preparação, até chegar aonde? Até chegar na mineração, que é aqui, ó. Então, você percebe que a mineração, ela é uma das fases do KDD, tá? A mineração de dados, ela é uma das fases do KDD, tá? O KDD é o processo, realmente, de você descobrir padrões, e uma das técnicas que usa é a mineração de dados, tá? Mas antes da informação ser minerada, não sei se vocês perceberam, ó, primeiro você vai ter que passar pela seleção dos dados. Depois esses dados vão ser o quê? Pré-processados. Depois eles vão ser transformados. E aí sim vão ser minerados. Aí a parte final é a avaliação mesmo, né? E aí a tomada de decisão, enfim. Então, existe toda uma fase até chegar na mineração de dados. Inclusive, essas fases fazem parte da mineração de dados, tá? Então, você tem que saber lá na prova sobre essas fases, ok? Aí, nos próximos slides aqui, eu ainda coloquei para você algumas explicações sobre o KDD, tá? Aqui, conceito, tá? É importante memorizar, aliás, é legal. É importante vocês memorizarem esses conceitos. Os conceitos caem na prova. Professor, vem cá, eu não estou estudando uma coisa que não vai cair. Pessoal, olha só. O professor estudou, eu estudei bastante antes de, né, passar esse conteúdo para vocês. E confesso, eu que já mexo com informática, trabalhei com banco de dados, já fiz programação,
porque como não vinha caindo muito em concurso, a gente acaba deixando de lado. Então depois eu comecei a reler sobre tudo isso. Eu senti dificuldade, né? Eu senti dificuldade, foi um processo gradativo, até você entender a coisa. Então eu sei o que vocês estão passando. Quem está assistindo essa aula fala, cara, meu Deus do céu, eu nunca vi isso, eu sei, né? Porque uma coisa é você ter aula de Excel, de Word, de Windows, mas aqui é banco de dados, conceitos de mineração de dados, encontrar padrões em cima de dados armazenados. São coisas que não vem caindo muito, não tinha caído muito em concurso, e agora as bancas estão despencando isso. Então, assim, ó, esse conceito do KDD você tem que saber lá na prova, tá? Eu resumi aqui. Então vamos aqui ao conceito de KDD. Vamos lá, ó. Aqui diz o seguinte: agora é momento de minerar, mas você sabia que a mineração é parte de um processo de descoberta de conhecimento, ou seja, o data mining faz parte do KDD, tá? O glorioso Fayad, tá? Ou Fayol, né? Em 1996, nos seus artigos científicos na área de sistemas da informação, diz o seguinte: KDD é um processo de várias etapas, não trivial, interativo. Olha só, agora eu quero que você marque isso aqui, ó. Não trivial, tá? Não trivial, interativo e iterativo para identificação de padrões, tá? Para identificação, ó, para identificação de padrões. Compreensíveis, válidos, novos e potencialmente úteis a partir de um grande conjunto de dados. Então, esse primeiro pedaço aqui é importante para concurso, ó, tá? Então, o KDD é um processo de várias etapas, não trivial, interativo e iterativo para identificação de padrões. Professor, mas por que ele diz... Opa, volta aí, volta a câmera. Travou a câmera agora. Professor, por que ele diz que... Deu aí? Deu. Peraí, deixa eu só apagar aqui. Aí. Professor, por que ele diz ali que é não trivial, que é interativo e interativo, né? Ele é não trivial porque não é fácil, né? Uma coisa não trivial, uma coisa que não é fácil de você lidar. É uma coisa difícil, é um processo difícil. Pessoal, esse processo de mineração envolve algoritmos. Então a galera da programação vai fazer algoritmos para minerar. Claro, hoje nós temos softwares que fazem mineração, como o Weka, tá? Professor, como que é o nome desse software? É esse cara aqui, ó. Weka, tá? Inclusive, é um dos mais famosos softwares para mineração de dados, tá? O Weka, ele mesmo já faz toda a parte de KDD até chegar na mineração, né? O Weka, você digita aí no Google, tá? Procura lá o que é o Weka. São softwares para mineração de dados. Inclusive o Weka, ele faz a mineração de dados utilizando a classificação, utilizando a clusterização e a associação, tá? Professor, o que é isso que você quis dizer aí? Isso aí são técnicas de mineração de dados, tá bom? Mas as técnicas iremos ver daqui a pouquinho. Calma, vamos com calma. Então, beleza. Então, o KDD é um algoritmo, né, um processo antes, né, que se faz antes de minerar. E ele é não trivial porque realmente é difícil, né? Os dados são inseridos por especialistas ali, tá? Isso quando não é software, mas mesmo assim quando você tem um software pronto, o cara tem que entender um pouco. Interativo, né? E iterativo também. Aqui no outro slide aqui, a gente fala um pouquinho sobre esses métodos que falam aqui, né? Aqui ele diz o seguinte, ó, anota aí. Não trivial, não é fácil, é uma arte, tá? Isso aqui é sempre, inclusive a palavra arte já vi caindo em prova. Então o processo e realmente é uma arte. É uma coisa assim, meio que artesanal, você fazer uma mineração
quando você não usa um software como o ECA, né? Quando você usa o algoritmo mesmo que o cara tem que ali digitar. O que mais? Digitar não, né? Desenvolver o algoritmo. O que mais que ele fala aqui? Ele é iterativo, tá? Iterativo de repetir, de repetir. Então, como é um processo que utiliza linguagem de aprendizado máquina, que é o Machine Learning, ou inteligência artificial também, então através de repetição que o algoritmo vai aprendendo para depois fazer a mineração, tá? E interativo, interferência do humano em muitas fases do processo, tá? Muitas vezes vocês têm processos, pessoal, não supervisionados. O que é um processo não supervisionado? Processo não supervisionado é quando não tem interação do humano. Mas mesmo nos processos, nos algoritmos de mineração não supervisionados, alguma outra coisa você tem que informar, né? Então, é fundamental a existência de um humano ali, mesmo em processos não supervisionados, tá? E aqui ele fala aqui, ó, por que não é trivial? Um processo não trivial porque envolve decisões para definir variáveis, tá? Também é fundamental a existência, né? Aqui ele fala aqui, também é fundamental a ação humana, mesmo nos processos não supervisionados, como eu acabei de falar, tá? E aqui ele diz o seguinte, a mineração é uma arte, portanto, não é trivial, precisa do humano, pois é ele que define o problema, o algoritmo acha padrões, mas quem vai dizer o que serve e o que não serve é o próprio humano. Isso é uma questão óbvia, né? Por mais que você tenha a questão da inteligência artificial hoje, né? Pessoal, mineração de dados usa inteligência artificial, usa aprendizado de máquina, que é o Machine Learning, mas em todas as situações, mesmo nos casos não supervisionados, precisa da interação do humano. O humano faz parte ali, né? Porque senão o que vai acontecer? A máquina vai tomar conta, aí nós vamos ter de volta para, um exterminador, vai ter que mandar um exterminador do futuro aqui para acabar com as máquinas, né? Você não pode dar toda a autonomia para uma máquina, você tem que dar limites para ela. E a inteligência artificial também, tá? A inteligência artificial, a gente vai falar sobre isso depois, a inteligência artificial que é usada na mineração de dados, ela descobre sozinha padrões, né? E ela mesmo já cria suas próprias divisões, como é o que a gente usa no caso dos processos de clusterização que a gente fala, né? Que são técnicas de mineração de dados. Então, na clusterização, usa processo não supervisionado, né? Na associação também, né? Quando você vai comprar lá na internet, você clica lá no carrinho de compra, eu comprei, sei lá, uma apostila de direito administrativo da editora Campos, por exemplo. Aí do nada começa a aparecer um monte de livros para te apresentando na tela um monte de livro. Quem que fez isso? Foi a inteligência interna do algoritmo de mineração contida no site, que viu que existe uma associação, que a gente chama de item 7. Então o seu item 7 foi o quê? Foi uma apostila. Então agora já sabe que a cliente Maria comprou a apostila de português ou de direito administrativo, vão oferecer também uma apostila de constitucional. Então, a inteligência artificial nos processos de mineração, ela faz parte, ela está em praticamente tudo, mas em tudo existe a interação do humano, tá? A interação do humano nesse processo. Então, por isso que diz que não é trivial, é iterativo, várias repetições, interativo, interferência do humano em muitos casos, tá? Então, isso aqui, pessoal, você tem que saber para a prova, tem que saber, tá certo? Esse é o processo de KDD, que é o processo em si de mineração de dados, tá? Deixa eu só limpar a tela aqui. Aqui tinha uma tela anterior aqui, deixa eu só ver se tinha uma coisa que eu coloquei importante. Aqui eu até coloquei aqui as fases, né, do KDD, tá? Eu já tinha falado, a gente já tinha visto sobre isso. Então anota aí, fase da seleção, do pré-processamento, da transformação. Aí sim vem a mineração e aí da mineração vem a tomada de decisões, né? O que você vai fazer com essa decisão que você tomou. Então você vê que o KDD
A mineração está dentro e faz parte, mas antes de minerar, tem que passar por essas fases aqui, ó, tá? Por essas fases. E essas fases, pessoal, caem no concurso. As pessoas vão querer saber, o concurso vai querer saber o que é a fase da seleção, o que é a fase do pré-processamento, o que é a fase da transformação, tá? Então essas fases caem nas provas antes de você minerar efetivamente uma informação, tá? Então, muito bem, tenha calma, vai dar tudo certo, tá? Aqui ele fala que o processo de KDD utiliza inteligência artificial, além disso, machine learning, aprendizado de máquina e estatística também. Inclusive, pessoal, estatística é uma das coisas que mais se utiliza em mineração de dados, tá? Então, não esquece disso aí. Outra coisa, aquela outra tela lá, eu escrevi lato senso com U, é lato senso, tá, professor? Errou feio. Tudo bem, professor também erra, né? Muito bem. Beleza? Vamos continuando aqui. Ó, agora é o seguinte. Agora a gente vai ter que saber. Olha aqui para mim. Para essa tela aí. Agora a gente vai ter que saber as fases, tá, do KDD, que são as mesmas da mineração. Então, se a banca perguntar quais são as fases de uma mineração ou quais são as fases de um KDD, são as mesmas, porque uma depende da outra, tá? Então, seleção, limpeza, transformação, mineração, conforme a gente já viu. Aí a banca vai querer saber o que é cada uma. E aí isso é uma coisa que a gente vai ver para a próxima aula, para o próximo vídeo, senão fica muito estressante. Professor, não aguento mais, eu quero passar em concurso. Calma, você vai passar, calma, tá? Voltamos então na próxima aula.